E as igrejas, muitas igrejas neopentecostais vêm servindo de lavanderia para o dinheiro da corrupção. Eduardo Cunha, que foi presidente dessa casa, se encontra na prisão, foi condenado, foi preso e perdeu seu mandato por lavagem de dinheiro em igrejas evangélicas. Usava o nome de razões sociais e domínios públicos de igrejas, né? Usava o nome de Jesus, Jesus.com. Há, por exemplo, hoje, narcotraficantes convertidos agindo em consonância com pastores, expulsando pessoas de religiões de matriz africana de comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas a Igreja Católica vem servindo de abrigo de pedófilos. Hollywood fez recentemente um filme chamado Spotlight, uma história real sobre uma rede de pedofilia da Igreja Católica, conduzida por bispos e padres, de modo que a Igreja Católica se tornou um abrigo de pedófilos muito preocupados em proteger os pedófilos e pouco preocupado em proteger as vítimas. A Igreja Católica é muito mais abrigo de pedófilos do que os museus, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Recentemente em Roma, eu fui ao Museu do Vaticano. Há obras estarrecedoras, se a gente for pensar nas obras e interpretá-las do ponto de vista dos ignorantes que foram para a porta do Santander fechar a exposição Queer Museu. Há obras estarrecedoras, não só porque representam a nudez, o nu, e há muito nu nas obras do Vaticano, inclusive na famosa Capela Sistina, pintada por Michelangelo, há vários nus lá, e eu vi durante a exposição, durante a visita, várias crianças levadas por seus pais olhando aquelas obras de arte sacra e beleza. Além dessas obras, né, dessa nudez, há representações estarrecedoras do martírio de santos, né, e mártires, me perdoe aí a redundância, martírio, mártires, mas que representa degolas, pessoas estripadas, pessoas crucificadas, pessoas degoladas, ou seja, uma violência obscena praticada pela humanidade, representada pelas artes. E o papel das artes sempre foi esse: representar os nossos claros e escuros, fazer a gente refletir sobre o escuro que há em nós. Esse é o papel das artes, né? A gente vai ver, inclusive, pastor chutando santa, como aconteceu de pastor aparecer no programa de televisão chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, ninguém organizou manifestações na porta de igrejas neopentecostais por atentar contra a liberdade de crença garantida na Constituição. Tampouco ninguém foi organizar na porta das igrejas católicas protestos pelo fato da Igreja Católica abrigar pedófilos que estão em autoridades como padres e como bispos. Não. Os judeus, o povo judeu não acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. E por isso mesmo os judeus foram demonizados e perseguidos ao longo da história, né? Aliás, a Igreja Católica também pediu desculpas à comunidade judaica por ter colaborado com o antissemitismo que afeta a comunidade judaica. Esse antissemitismo é terrível, que perdura até hoje nos grupos neonazistas. É importante lembrar que tanto a Igreja Católica quanto as igrejas neopentecostais proferem dos seus púlpitos discursos de ódio contra a comunidade LGBT, desumanizando essa comunidade, utilizando trechos do Levítico e usando trechos da carta de Paulo aos Romanos, que são narrativas milenares e que pertencem a uma religião para justificar a disseminação do ódio e a desumanização dessa comunidade. Eu, sinceramente, não vejo beleza nenhuma na pedofilia praticada por padres e bispos. Não vejo beleza nenhuma no fato da Igreja Católica proteger pedófilos e um pouco se preocupar com as vítimas, a ponto das vítimas criarem hoje uma rede mundial de denúncia. Não há beleza nenhuma nisso. Para mim, há beleza no quadro de Adriana Varejão. E para mim não há beleza nenhuma no martírio de Santa Teresinha, no quadro que representa o martírio de Santa Teresinha, que os seios dela são cortados e extirpados ali na representação. Então, me parece que é muito mais uma cortina de fumaça para esconder os crimes de um governo corrupto, para chamar a atenção da população para algo que não é relevante, enquanto os direitos trabalhistas são afetados, enquanto o trabalho análogo à escravidão, há uma tentativa de legalização do trabalho análogo à escravidão. E, aliás, eu acho curioso que as criancinhas, essas pessoas que estavam contra o Queer Museu, estejam preocupadas demais com as criancinhas naquele momento, mas fechem os vidros dos seus carros para para as centenas de milhares de crianças nesse país que estão vendendo nas ruas na infância abandonada. Pronto. Obrigado.
Queria, inicialmente, esperava que o relator o fizesse em relação ao parecer dele do projeto, mas a elucubração mental passou pela reforma trabalhista, pelo Fora Temer e considerações de outros deputados. É um direito meu como parlamentar. Eu estou com a palavra. Senhor deputado, somente para garantir aí a palavra, depois o senhor pode fazer a tréplica. Ok, mas o senhor pode fazer a tréplica sem nenhum problema, apenas garantir a palavra. Obrigado. Não faço parte das denominações religiosas que o relator se referiu, nem sou advogado, pessoas que estão respondendo aos processos. E, na condição de católico, também não falo em nome da Igreja Católica. Mas, para uma questão de honestidade e até de expressar, quando falo em relação ao Vaticano, à Capela Sistina, e lá eu já estive também, então, quando você vê imagens lá de sacrifícios, está se reportando a passagens bíblicas, como Mateus 2,16, que fala do rei Herodes, que manda matar as crianças até 2 anos, tanto no ventre da sua mãe. Bem semelhante aos Herodes que temos atualmente no Supremo, que vão julgar a ação impetrada pelo PSOL para o aborto livre até 12 semanas. Quando vê lá cenas de nudez na Capela Sistina, ali tem todo um contexto de beleza da humanidade e do trabalho do Criador. É o que nós chamamos na doutrina católica de nuditas naturais, ou seja, representa o estado natural da humanidade, ou seja, do Éden, do paraíso. Nós temos lá nuditas temporales, que representa a pobreza, a confiança da humanidade em Deus por tudo daquilo que recebemos. Nós temos lá, do outro lado, a nuditas virtuales, que representa a pureza e inocência, e você vê lá Madalena arrependida, só com seus cabelos, desnuda. E você vê lá também a nuditas criminais, que representam o horror das paixões e da vaidade. Então, a representação da nudez católica na arte é clara, muito diferente desta nudez aqui dos museus, em que aparece sexo com cachorro, em que aparece apologia à pedofilia. No quadro aqui, tinha um homem na cama sobre uma criança num quadro infantil. Em relação à questão da matéria tributária e da imunidade, é só apresentar uma proposta de emenda à Constituição para retirar a imunidade tributária das igrejas. De tal maneira que esse respeito à intimidade, à vida privada das pessoas, a imagem deve ser respeitada no ordenamento jurídico. Nós tivemos um caso aqui de um deputado que, numa frase infeliz, falou: estupra, mas não mata. E aí um famoso cartunista fez lá um desenho publicado num jornal em que aparece uma pessoa, violentando esse deputado. E ele entrou com a ação na justiça e ganhou, independente da frase que ele tenha falado, porque a Constituição prevê a intimidade, a vida privada das pessoas. E lembrando que também ninguém é obrigado a ser católico, mas aqueles que o são devem seguir as regras. Aqueles que não são católicos, não sei porque se incomodam tanto conosco. De tal maneira que, dentro dessa perspectiva, há projetos aqui na Comissão de Direitos Humanos, que vem do Senado, do senador Paulo Paim, que fala da discriminação. E é curioso que lá, esses mesmos parlamentares têm uma posição diferente daqui. Imagine que um artista, então, resolvesse fazer um quadro em que se falasse, por exemplo, de um repúdio à prática do bissexualismo. Será que essas pessoas teriam essa mesma veemência para que não pudesse censurar o quadro? Ou, neste caso, seria homofobia, lesbofobia, etc. De tal sorte que muitas vezes são 2 pesos e 2 medidas. E eu não falo na condição de católico, eu falo na condição de cidadão, de contribuinte, porque a maioria dessas obras, dessas peças, são patrocinadas com dinheiro público. E, muitas vezes, repito, com gosto grotesco, duvidoso e subjetivo. E eu respeito, se não existisse o mau gosto, ninguém plantava jiló. Agora, o que não pode ser aceito é que essas obras ultrajem o sentimento católico. Vilipendie, como, por exemplo, uma peça teatral em que a pessoa pega uma Bíblia, tira uma folha da Bíblia, enrola um baseado de maconha e fala: hoje eu vou fumar do Gênesis ao Apocalipse, incluindo até mesmo um ilícito penal. Então, é essa a nossa fala, e se atendo especificamente ao parecer, é um parecer, imagine se um artista plástico resolvesse fazer um quadro colocando o nobre relator na figura do menino lobo Mowgli, de uma maneira depreciativa, mal cheiroso. Será que ele ia gostar? Será que ele entraria na justiça para preservar a sua intimidade, a sua vida privada? Ou ele asseguraria que isso é arte? Então, pelo tempo regimental de 5 minutos, eu passo a palavra para a tréplica do deputado João Willis.
Muito obrigado, senhor presidente. O advogado Paulo não fala como advogado, fala como proselitista. Se a gente comparar o volume de recursos que representa a isenção fiscal para as igrejas com o que é investido publicamente na cultura, a gente vai ver uma desproporção absurda, doutor Paulo. O dinheiro reservado na fatia dos recursos da União para a cultura é mínimo. Outra coisa, eu tenho formação católica, fui batizado, crismado, comungado na Igreja Católica. Aliás, na ordem, eu fui batizado, comungado e crismado na Igreja Católica. Conheço tanto a Igreja Católica quanto o senhor conhece. E faz parte dos dogmas da Igreja Católica, a gente pode não pertencer ao mesmo tipo de Igreja Católica. A minha, por exemplo, é aquela que organiza os trabalhadores, organiza os camponeses, que construi um reino de justiça e não de injustiça na terra. Não é esse tipo de moralista que eu faço parte, não, da Igreja Católica, não. Então, é importante lembrar que entre os dogmas católicos está não mentir. Afirmar que o que o museu faz apologia à pedofilia é mentir, e mentir descaradamente, porque o Ministério Público já deu um parecer dizendo que não há apologia à pedofilia, e se o senhor é advogado, o senhor tem que levar em conta o parecer dos procuradores do Ministério Público. Então não pode mentir reiteradamente, achando que mentir muitas vezes vai tornar uma mentira verdade. Nós estamos num país laico, num país livre, em que os direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição, e as garantias fundamentais que tecemos aqui nessa casa serão defendidos, porque nós somos um país laico, plural e diverso religioso. Obrigado. Obrigado, nobre deputado Diego Garcia. Eu passaria a palavra assim como estava, apesar de também como parlamentar eu ter a precedência na palavra, mas eu já havia feito esse compromisso de passar a palavra aos nossos expositores, e gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, que Vossa Excelência pudesse assumir a presidência, para passarmos a palavra agora ao Mano Góes, e na sequência ao Paulo Fernando, e no final da exposição dos nossos expositores, então eu farei o uso da palavra como parlamentar, também requerente, um dos subscritores, perdão, desse requerimento. Obrigado. Passo a presidência ao deputado Diego Garcia. Tá. É o Paulo primeiro? Então, concedo a palavra ao doutor Paulo Fernando. Muito bem. Felizmente, o senhor relator não está presente para ouvir. Dizer que eles só interpretam o Ministério Público da maneira que melhor lhe aprouver. Ou seja, quando eles falam de um parecer do Ministério Público em relação à exposição, não é o mesmo sentimento que quando a Procuradoria-Geral da República faz um parecer, faz uma denúncia, não é, em relação a Dilma, em relação a Lula. Aí eles acham, então, que é golpe. Quando o Ministério Público dá um parecer contrário à exposição, está tudo correto. Então, eles sempre usam desse expediente da covardia. E dizer, novamente, em relação à unidade tributária, e é justo que a igreja o tenha, porque são as igrejas católicas, protestantes, espíritas em geral, é que tem os asilos. Não tem asilo público. Somos nós que temos as creches. Somos nós, o Provida, que atendemos as mulheres gestantes. Nunca vi uma creche feminista, nunca vi nenhuma ONG feminista, nenhum coletivo de mulheres distribuir uma única fralda, uma única lata de leite em pó. Somos nós que temos a Santa Casa de Misericórdia. 25% dos leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde pertencem à Igreja Católica por meio da Santa Casa de Misericórdia. Somos nós que temos os leprosários, nós que atendemos os imigrantes. E as pessoas que sofrem com as drogas são as comunidades terapêuticas católicas e evangélicas que atendem. Não há um atendimento público do Estado. Quando o nobre deputado fala que o Estado é laico, sem dúvida, a Constituição assevera isso. Mas o Estado não é desprovido de sentimento religioso. O preâmbulo da Constituição traz que ela foi promulgada sob proteção de Deus. O artigo 5º traz a liberdade religiosa. No inciso 7º fala da proteção aos locais de culto e às liturgias. E o que é a liturgia? Os ritos devem ser preservados. A doutrina deve ser preservada. E os dogmas devem ser preservados. A Constituição também fala do ensino religioso. Está lá? O Estado assegura a figura do capelão militar. Um padre, um sacerdote, um pastor realiza um concurso público e vira capelão militar. E recebe
o seu soldo de militar e é promovido e depois vai para a reserva. O Estado promove também o concurso público para professor de ensino religioso e se aposenta como tal. E quando iniciamos as sessões aqui na Câmara, ela é feita sob a proteção de Deus. Em cima da mesa nós temos a Sagrada Escritura e lá em cima está um crucifixo, que foi entronizado nesta casa quando da transferência da capital, por iniciativa do nobre deputado Plínio Esteves Salgado. De tal maneira que nós estamos acostumados com essas agressões. E dizer para a nobre doutora Lívia, que surreal são as agressões que a comunidade católica sofre. São sacrilégios que estamos acompanhando e que nós, por sermos maioria, também exigimos respeito. Se eles querem o respeito para as minorias das minorias, nós que somos a maioria. Porque o princípio democrático é a minoria fala, mas a maioria decide. Eles nunca querem aceitar o que nós decidimos. De tal sorte, dizer que muitas vezes, né, é onde o calo aperta, onde o calo dói. Imagine se um artista, né, plástico resolvesse fazer um quadro colocando o nobre relator na figura do menino lobo Mowgli, de uma maneira depreciativa, mal cheiroso. Será que ele ia gostar? Será que ele entraria na justiça para preservar a sua intimidade, a sua vida privada? Ou ele asseguraria que isso é arte, que isso é liberdade de expressão e qualquer artista plástico pode fazer qualquer quadro sobre qualquer deputado, que qualquer pessoa pode fazer uma performance obrando na foto de um deputado? Isso é arte? De tal sorte que eu agradeço o convite para que pudéssemos falar em nome da grande maioria do sentimento do povo brasileiro e termino com Dom Manuel Pestana, bispo emérito de Anápolis, já falecido, que pior do que profanar o sagrado é sacralizar o profano.